Tem uma frase da Rebecca, em determinado momento de This Is Us, em que ela tá falando sobre o Alzheimer e sobre o medo que ela tá sentindo do avanço da doença. E ela diz assim: não são as coisas grandes, os momentos importantes que eu tenho medo de esquecer. São as coisas pequenas, os momentos pequenos que eu ainda não tô pronta pra deixar ir embora. E essa frase conversa muito com o último episódio da série, porque o último episódio da série é sobre as pequenas coisas. A vida é uma coleção de histórias e pequenos momentos. Ainda que os grandes momentos nos marquem e mudem as nossas vidas, os momentos mais simples, os momentos menores, também nos moldam. É com essa ideia central que This Is Us chega ao fim e a gente vai conversar sobre o fim ao longo desse vídeo. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos, e eu postei vídeos analisando todos os episódios da sexta e última temporada de This Is Us, que é uma das minhas séries favoritas da vida. E nesse vídeo aqui, a gente vai conversar sobre o episódio 18, que é o último da série. Mas antes, aproveita, se inscreve no meu canal, se você ainda não for inscrito. Eu tô tentando chegar aos 50 mil inscritos no YouTube, então eu ficaria muito feliz se você pudesse me ajudar. É só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo. Pra vocês não custa nada, mas pra mim é muito importante. Eu me emocionei em alguns momentos desse episódio, sim. Eu chorei quando o episódio foi se encaminhando pro final em algumas cenas específicas, mas esse foi um episódio mais leve. Foi um episódio menos dramático. É um episódio que funciona como um abraço quentinho, como um carinho no coração, ainda que a gente esteja sentindo uma sensação de tristeza por estar deixando essa história pra trás, por estar realmente vendo o fim dessa série que a gente tanto ama. A abertura do episódio, ela começa com o Jack e a Rebecca na cama, acordando num sábado qualquer, e ele diz pra ela que ele nunca tinha reparado na cicatriz que ela tem embaixo do olho. E essa cena é de quando o Big Tree tava ali na pré-adolescência. E mostra que, mesmo depois de tanto tempo junto, o Jack ainda estava descobrindo coisas sobre a Rebecca. E a vida a dois é assim, né? É com o tempo que você vai conhecendo os detalhes mais simples e pequenos sobre a pessoa com a qual você tá dividindo a vida. E aí a Rebecca conta pra ele como ela conseguiu essa cicatriz. Ela fala que um dia ela tava num parquinho com o pai dela, um parquinho que tinha perto da casa deles, um parquinho que o pai sempre levava ela pra brincar. E ele tava empurrando ela no balanço, tava brincando com ela ali. E ele se distraiu por um momento e não percebeu que o relógio dele raspou aqui, bateu na sobrancelha da Rebecca, embaixo do olho dela. E ele ficou se sentindo super culpado, super mal, mas ela nem se importou, porque ela amava estar naquele balanço. E a única coisa que importava pra ela naquele momento era ficar o maior tempo possível ali brincando. E a Rebecca faz uma reflexão. Ela diz que ela passava o tempo todo, quando ela estava nesse parquinho, pensando na hora de ir embora, porque ela ficava com medo do pai dela virar pra ela e dizer: olha, vamos embora pra casa porque já acabou a brincadeira, porque ela gostava muito de estar ali. E que ela se arrepende disso porque isso fazia com que ela não aproveitasse o momento da forma que ela deveria ter aproveitado. Então ela deseja ter passado menos tempo se preocupando com o fim e mais tempo aproveitando enquanto as coisas estavam acontecendo. E essa é uma lição de vida pra gente. Não é só sobre o balanço, é sobre tudo. Muitas vezes a gente quer logo chegar no fim, quer logo alcançar um objetivo, realizar um sonho, fazer determinada coisa, e a gente esquece de aproveitar a jornada. A jornada também faz parte da vida, a jornada também é importante. Então a gente realmente precisa aprender a valorizar as coisas quando elas estão acontecendo, ao invés de só nos preocuparmos com o momento em que elas vão acabar. E logo depois dessa conversa, a gente vê uma sequência de cenas dos pais e mães da família Pearson ao longo dos anos, balançando seus filhos no balanço da mesma forma que o pai da Rebecca fazia com ela. A gente vê a Rebecca e o Jack fazerem isso com o Big Tree, o Randall e a Beth fazerem isso com a Tess e a Annie quando elas eram pequenininhas, o Kevin fazer isso com os gêmeos, a Kate e o Toby fazem isso também com o Jack e com a Hayley, e o Jack, Damon e a Lucy, esposa dele, no futuro ainda mais distante, fazem isso com a Hope, que é a filha do casal. E isso é uma coisa que provavelmente foi a Rebecca que passou pra frente sem perceber.
A Rebecca marcou a vida dessa família de várias formas e as coisas grandes e importantes nunca vão ser esquecidas. Mas ela também deixou um legado de coisas pequenas que acabam continuando existindo nessa família mesmo muito depois dela partir. Então o pai dela balançava ela de um jeito, ela balançou os filhos desse mesmo jeito. Os filhos aprenderam com ela como balançar os próprios filhos dessa mesma forma. Isso foi sendo passado de geração para geração. Isso é uma representação muito forte mesmo do legado que a Rebecca deixou para essa família, que vale para as coisas grandes e importantes, mas também vale para as coisas menores e pequenas. Esse é um episódio que mistura o futuro e o passado. Então, no futuro, o Big Three, a Kate, o Kevin e o Randall, precisam enfrentar o funeral da Rebecca. E no passado, a gente vê a família Pearson em um sábado livre, aproveitando o dia juntos. E uma curiosidade é que as cenas de flashback com o trio criança que aparecem nesse episódio foram gravadas cerca de 3 anos e meio atrás, porque esses atores que fazem o Big Three nesse momento do tempo já estão mais velhos, já são adolescentes. Como o Dan Fogelman já sabia que era assim que ele queria que fosse o último episódio, ele garantiu as gravações desses momentos na época em que a série estava ali na sua 3ª temporada, para que eles não tivessem o problema de realmente não conseguir gravar isso depois. Então, tudo isso aqui já estava gravado há muitos anos. Vamos falar primeiro sobre o passado, então. A gente vê, no último episódio da série, um dia da família Pearson, que a Rebecca já tinha mencionado, que guardava na memória com carinho, que o Kevin também já tinha falado sobre pra Sophie alguns episódios atrás. E é um dia comum, sem nada muito significativo, em que a família Pearson joga Foursquare e coloque o rabo no burro, prenda o rabo no burro. É um dia bom em família, mas é um dia simples. Então esse episódio é todo sobre as coisas simples da vida. Enquanto a Kate está super animada para passar o dia com a família, o Randall e o Kevin estão agindo como pré-adolescentes rebeldes e não querem participar das brincadeiras. Então a Rebecca vai conversar com o Kevin e o Jack vai conversar com o Randall para entender o que está acontecendo com eles. O Kevin conta para a Rebecca que ele tá chateado porque ele não conseguiu fazer flexões na escola, numa atividade da escola. E a Rebecca explica pra ele que tá tudo bem ele não ter conseguido, que nem sempre a gente consegue as coisas. E que pro Kevin, as coisas não vão vir sempre de maneira fácil. Que ele vai precisar trabalhar duro pra conseguir as coisas que ele quer. Que ele vai precisar trabalhar duro pra se tornar a pessoa que a Rebecca sabe que ele pode ser. E que é isso que vai fazer as vitórias dele ainda mais especiais, porque ele vai precisar se esforçar pra conseguir vencer. E isso conversa muito com a trajetória do Kevin ao longo da série inteira. E enquanto a Rebecca vai conversando sobre isso com o filho, a gente vê uma cena do Kevin no funeral da Rebecca no futuro com a Sophie, que é uma demonstração muito clara de que ele realmente teve que lutar para ter as coisas que ele queria na vida. Já o Randall conta pro Jack que ele tá chateado porque tinha uma criança no grupo de matemática dele, no clube de matemática no qual ele faz parte, que tava zoando ele por ter um bigodinho nascendo. E que pra tirar a atenção de cima dele, ele acabou derrubando um outro colega no chão, tirando a cadeira pro colega sentar de bunda no chão. E que ele tava se sentindo muito culpado por conta disso. E o Randall sempre foi uma pessoa que se cobrou muito ao longo da vida. Desde pequenininho ele já fazia isso. E o Jack diz pro filho que não sabe como disciplinar alguém que já se cobra tanto como o Randall se cobra. Então o Jack decide ensinar o filho a se barbear. E isso leva a gente para uma cena muito bonita e muito importante desse episódio. A gente vê o Jack ensinando o Randall e o Kevin a se barbear. E os dois, eles estão ali se sentindo crescidos e adultos. E a Kate chama os irmãos para brincar de prender o rabo no burro. E os dois não estão muito no clima, eles estão meio zombando da irmã por ser ainda muito jovem, por querer ficar ali com a família naquele dia. Mas o Jack diz para os filhos não subestimarem a irmã deles, porque mesmo novinha, a Kate já entende algo que a maioria das pessoas demora muito para perceber. Quando a gente é jovem, a gente quer crescer, a gente quer ficar adulto. Mas quando a gente vira adulto, quando a gente fica mais velho, a gente quer voltar no tempo para aproveitar os momentos que a gente deixou passar e que fazem a gente sentir saudade.
Por isso é importante apreciar os momentos da vida enquanto eles estão acontecendo. Isso mexeu muito comigo porque eu sinto que eu fui e ainda sou uma pessoa muito assim. Eu passei muito tempo da minha vida e ainda passo muito tempo da minha vida sonhando com o futuro, sonhando com momentos em que eu vou realizar alguns sonhos ou ter algumas coisas. E ao mesmo tempo, hoje eu passo muito tempo pensando que eu gostaria de voltar anos atrás para reviver certos momentos, para mudar certas coisas. Então isso mexeu bastante comigo, foi um momento que me emocionou ao longo desse episódio. E depois dessa lição, a família então se reúne para continuar aproveitando o dia juntos. E a Rebecca diz pro Jack que ele se tornou um pai nota 10, fazendo referência a um episódio de temporadas passadas de This Is Us, mas que cronologicamente acontece alguns anos antes do momento que a gente tá vendo, em que o Jack estava enfrentando alguns problemas com a bebida e a Rebecca diz pra ele que ela estava sendo uma mãe nota 10, mas que ele não estava e ela precisava que ele fosse um pai nota 10 também. Ou seja, ele melhorou, ele consertou os problemas que ele tinha com o álcool, pelo menos naquele momento. Depois esses problemas voltam, anos mais tarde, a gente sabe disso. Mas o Jack sempre foi um pai maravilhoso, né? Depois desse momento, desse lapso que ele teve anos antes, ele se tornou um pai maravilhoso, ele continuou sendo um pai maravilhoso, um marido maravilhoso, ainda que ele tivesse os seus defeitos. Eu amo esse casal muito, eles são tudo pra mim. E a família então vai jogar Prenda o Rabo no Burro e a Kate consegue acertar exatamente o lugar do rabo do burro. E a família pergunta pra ela: Kate, como é que você conseguiu fazer isso, né? Conta pra gente. E a Kate explica que ela decorou onde estava cada uma das pessoas da família e que como a família dela não para de falar o tempo todo, ela sabia o caminho pra colocar o rabo no burro. E aí ela diz uma frase pra família que é muito especial. Ela vira pra eles e fala: contanto que eu saiba onde vocês estão, eu sempre sei pra onde estou indo. O que é uma frase pra esse momento da brincadeira, mas também pra vida. Porque essa família sempre se apoiou, essa família sempre se ajudou, sempre caminhou junta, lado a lado. E a gente vê um flashback do flashback, onde o Jack e a Rebecca compram o jogo de prender o rabo no burro, justamente porque na capa desse jogo, na caixa desse jogo, tem 3 crianças. Um menino loirinho, uma menina um pouquinho mais alta do cabelo castanho e um menino negro, exatamente como os filhos deles são. E a Rebecca faz o Jack comprar esse jogo porque ela diz que é algo que tá ali na cara deles, é um sinal, então eles não podem deixar esse sinal passar e virar as costas. E o Jack fala que ele acha que eles nem vão usar muito esse jogo, mas que tudo bem, vamos levar, vamos comprar. E acontece justamente o contrário, porque eles sempre jogam esse jogo, e esse jogo é mencionado várias vezes ao longo da série e ao longo desse episódio, porque a gente vê depois esse jogo sendo jogado muitos anos mais tarde também. Vamos agora falar sobre as cenas do futuro. A gente tem o Randall, a Kate e o Kevin lidando com o fato de que eles precisam fazer o funeral da mãe deles. E uma cena que logo me chama a atenção, logo no início do episódio, é da Beth tentando fazer o Randall jogar aquele jogo que eles têm, aquela brincadeira que eles fazem entre eles, de pior cenário possível. E essa cena me fez rir alto. Eu acho que ela é super importante porque ao longo da série a gente viu esse casal fazendo isso, então traz um quentinho no coração ver eles anos no futuro ainda fazendo a mesma coisa, tendo a mesma tradição. Mas me fez rir porque a Beth é sempre perfeita e maravilhosa e ela já começa ali falando 2 cenários ruins que ela imaginou. O primeiro deles seria o Randall não sabendo lidar depois de ter perdido todos os seus pais e indo em funerais de pais de outras pessoas, chorando por pessoas que ele nunca conheceu. E o segundo seria o Randall comprando um carro especial para viajar de um lado para o outro pelo resto da vida dele, para visitar os lugares de descanso dos pais dele, porque cada um tá em um lugar. E ainda ela fala assim: olha, eu nem tava contando o Miguel, porque daqui a pouco a gente vai ter que pensar em como a gente vai pra Porto Rico. E essa é uma cena perfeita, porque a história do Randall, ao longo da série inteira, do começo ao fim, foi sobre as relações dele com os seus pais. Então ele buscou o pai e a mãe biológicos, ele precisou enfrentar a morte do pai e da mãe adotivos, também dos outros 2 pais, também do Miguel, que era uma figura paterna. Então a história dele ao longo da série é justamente sobre essas relações, sobre como essas relações impactaram ele.
mas o Randall diz pra Beth que ela não precisa se preocupar, que ele vai ficar bem, que ele tá sofrendo de uma forma normal e apropriada. Pouco depois, a gente vê também os filhos do Big Three juntos, jogando Foursquare na casa do Kevin antes do funeral da Rebecca. Então, é mais uma tradição que acontecia com a família Pearson anos e anos atrás, quando o Big Three era criança, e que agora continua pelas mãos dos filhos deles, né? Então a gente vê ali todos eles brincando, quem não tá brincando tá ali do lado, interagindo. Então eu adorei essa cena porque eu acho que é muito legal ver os netos da Rebecca e do Jack interagindo também. E em seguida a gente vê uma conversa do Toby com a Kate. E é outra cena que eu achei belíssima, absolutamente maravilhosa. A gente vê o Toby dizendo pra Kate 3 coisas. Que a Rebecca tinha muito orgulho dela, que ele tem muito orgulho da mulher que ela se tornou e que ele a ama. Não necessariamente de um jeito romântico, é mais como se ele estivesse dizendo pra ela, olha, eu sempre vou te amar, você sempre vai ser importante na minha história, na minha vida, você sempre vai ter um lugar de importância. E ele diz pra ela que ele viveria tudo de novo, as mesmas coisas com ela, sem pensar 2 vezes. Aparentemente eu jamais vou conseguir superar o fim de Toby. Já na igreja onde vai acontecer o funeral, a gente também vê uma conversa entre o Nick e o Kevin, e eu amo o laço que existe entre eles. Achei importante também o último episódio incluir uma cena dos dois, e o Nick fala pro Kevin que o Kevin ferrou com a vida dele, porque antes do Kevin aparecer no trailer dele batendo na porta, o Nick tava bem, ele não se importava com ninguém, não tinha ninguém pra se importar, ninguém por quem sofrer, e o Kevin fez com que ele tivesse uma família inteira, cheia de pessoas com as quais ele se importa. O episódio escolhe não mostrar muito sobre a cerimônia do funeral, a gente vê alguns flashes, mas eu gosto que o episódio não é sobre isso, porque se fosse, a série acabaria com um episódio muito triste, muito dramático, muito emocionante. E esse não era o objetivo, a gente já teve a nossa cota de choro e tristeza no episódio anterior. Depois do funeral, as filhas do Randall vão conversar com o pai, ver como o pai tá, e ele fala pra elas algo que é bastante delicado. Ele fala que tudo parece ter sentido, porque ele passou a infância toda se preocupando em perder a mãe. Ele passou a última década morrendo de medo desse momento chegar. E esse momento chegou. E mesmo assim a vida continua, mesmo assim ele precisa continuar fazendo coisas do cotidiano. E perder alguém que a gente ama é absolutamente devastador, mas funciona exatamente dessa forma. A vida continua. Nesse momento a Tess e a Annie dão 1 minuto pra Deja conversar com o pai, e pra animar o Randall, a Deja conta que o filho que ela tá esperando é um menino e que ela e o Malik decidiram chamar o filho deles de William, como uma homenagem ao pai biológico do Randall, que é um homem que a Deja nem conheceu, mas que foi muito importante pro pai dela e que acabou sendo muito importante pra ela por conta disso também. E essa é uma cena que traz um peso muito grande, porque a gente também vê, junto ali com essa cena, um flashback de uma cena do William, logo antes da viagem que ele e o Randall fizeram pra Memphis, na primeira temporada. E essa cena foi gravada na primeira temporada. E nela, o William se despede das netas e depois conversa com o Randall sobre ser avô. Ele fala sobre a relação entre avós e netos e sobre como é estranho você amar alguém de forma tão incondicional, ainda que você saiba que o tempo provavelmente não vai permitir que você seja parte da vida, da história dessa pessoa por muito tempo. E o William fala sobre o medo de não ser lembrado pelas netas que ele conheceu por tão pouco tempo. E o Randall garante pra ele que as filhas dele vão se lembrar sim do avô. E isso se conecta com o futuro porque a Deja decide dar o nome do filho dela em homenagem ao William, ou seja, o Randall fez questão que as filhas continuassem se lembrando dele e que elas entendessem a importância que esse homem teve na vida do Randall e na vida dessa família de forma geral. Depois disso, o episódio mostra pra gente uma última cena do Big Three no futuro. O Big Three conversa sobre não terem mais os pais vivos e sobre como eles vão continuar vivendo a melhor vida deles, sem medo, realizando o sonho deles, para honrar o pedido que a Rebecca fez para os 3 antes da doença piorar. A Kate diz que quer abrir várias escolas de música para crianças cegas. O Kevin quer focar em trabalhos beneficentes
e estar mais perto de casa. O Randall foi convidado para uma reunião em Washington e talvez ele vai começar a trilhar o seu caminho rumo à presidência dos Estados Unidos. E a Kate fala sobre o medo que ela está sentindo deles se afastarem. E eles prometem que isso não vai acontecer, que eles vão continuar presentes na vida um do outro, mesmo sem a Rebecca ali para juntar essa família. Então, a Kate, o Kevin e o Randall fazem o hino deles de Big Tree depois do funeral da Rebecca pela última vez. Pelo menos pela última vez pra gente ver. Talvez no mundo da ficção eles continuem aí sempre fazendo esse grito de guerra quando eles se encontrarem. E aqui, nessa cena, eu chorei bastante. Primeiro porque me lembrou a primeira vez que a gente viu eles fazendo isso no primeiro episódio da série, 6 anos antes. E também porque nesse episódio a gente viu a primeira vez que eles fizeram isso na infância. Então tem um momento em que nos flashbacks a família Pearson tá ali assistindo alguns filmes caseiros, algumas gravações e fitas que eles fizeram da infância das crianças. E a gente vê o Big Tree surpreendendo ali a Rebecca quando eles eram bem pequenininhos, fazendo esse grito de guerra que o Jack ensinou e treinou os filhos pra fazerem pra mãe. E a última cena do Big Tree no futuro acaba de uma forma leve, divertida, com os três ali brincando e rindo um pouquinho, apesar da dor e da tristeza e do peso que eles estão carregando. E eles refletem sobre o que significou a mãe ter apertado a mão do Randall antes de partir. E nisso o episódio corta pro além, corta pra Rebecca e pro Jack no pós-vida. E eu confesso pra vocês que eu não achei que a gente fosse ver isso. Eu achei que tinha acabado no episódio anterior e que ia ficar por isso mesmo. Mas a gente vê a continuação do rei que um diz pro outro quando eles se encontram. E o Jack fala sobre ter sentido falta da cicatriz da Rebecca, que a gente viu ele percebendo no início do episódio, décadas e décadas antes. E a Rebecca fala que tá com medo. E o Jack diz que ela não precisa ter medo. Ela fala sobre ter muitas coisas que ela gostaria de ter feito com os filhos, com a família ainda em vida. E o Jack tenta explicar pra ela que ela ainda vai fazer várias coisas com a família, que ela sempre vai estar presente. E o que eu entendo disso é que ainda que os dois tenham morrido, eles seguem caminhando com os filhos, eles seguem cuidando dos filhos, eles seguem participando da vida dos filhos. Eles deixaram uma marca, um legado que é impossível de apagar, então eles vivem em tudo nessa família, em cada detalhe, em cada momento, em cada situação, em cada história. E enquanto eles estão tendo essa conversa, a gente vê alguns momentos. A gente vê a continuação dos flashbacks desse episódio, a gente vê a família se divertindo ali, brincando no sábado, que eles estiveram livre, e eu perdi tudo com o Kevin imitando o Jack, imitando o pai. E a gente também vê a família depois do funeral, no futuro, brincando de prender o rabo no burro, provando o quanto esse jogo tão simples marcou essa família. E o diálogo entre a Rebecca e o Jack continua. Ela fala pra ele: que coisa, né, a gente ter se conhecido num bar naquela noite. E ele responde: quando o mundo coloca algo tão óbvio na sua frente, você não vira as costas. Que é exatamente o que a Rebecca disse pra ele quando ela convenceu ele a comprar o jogo de prender o rabo no burro quando o Big Tree era criança. Então tudo nesse episódio vai se conectando. A narrativa perfeita de conexões que esse episódio faz até o último instante da série. E por fim, o Jack pergunta pra Rebecca: você tá pronta? No caso, pronta pra seguir em frente? E ela diz: eu não quero deixar a nossa família. E o Jack afirma pra ela: você não vai. Eles dizem eu te amo um pro outro. E essa é uma continuação da conversa que eles estão tendo, mas também é uma mensagem de despedida da série pros fãs e dos fãs pra série. A gente não quer deixar essa família, tá sendo triste dizer adeus pra essa série, mas ao mesmo tempo as lições que a gente aprendeu com ela vão seguir com a gente. Eu não vou me esquecer dos Pearson e dos episódios e momentos que me marcaram. E eu espero não esquecer nem dos momentos grandiosos, dos grandes acontecimentos e nem dos momentos pequenos e simples. Eu quero me lembrar de tudo que eu puder, de cada detalhe dessa série que foi tão bem amarrada do início ao fim. Essa série que teve momento pra começar e que sabia exatamente como queria acabar. E o episódio e a série acabam com uma cena bastante significativa. A gente vê o Randall olhando pra Deja, sua filha adotiva, no futuro, e a gente vê o Jack olhando de uma forma parecida pro Randall, o seu filho adotivo, no passado. Então até o último instante
a série faz conexões e paralelos. Esse episódio funciona muito como um epílogo da história, porque o episódio 17, ele foi um episódio bastante dramático e que teve uma sensação muito forte de final. E aí o episódio 18, o último de This Is Us, é um episódio mais leve, um pouco menos pesado, mas ainda assim extremamente sensível, extremamente delicado, extremamente cheio de detalhes. E eu achei que esse foi o final perfeito para uma série que se tornou grandiosa justamente por abordar o cotidiano, o dia a dia, a vida como ela é, com as suas imperfeições, com seus defeitos, com seus desafios. E vamos de último SOS This Is Us? Tô começando a ficar emotiva, mas eu vou guardar os meus comentários emotivos pro meu agradecimento final, tá bem? Vou começar o SOS This Is Us dessa semana e o último deste canal respondendo a pergunta que todo mundo me fez ao longo dos últimos meses. Em todos os vídeos que eu postava tinha gente me perguntando: Mari, de onde é a sua camiseta? Minha camiseta que diz This is real, this is love, this is life, this is us. Essa camiseta é de uma lojinha online que se chama Loja Geeklândia e eles me liberaram um link de afiliada ao site que eu vou deixar pra vocês na descrição desse vídeo e também no comentário fixado desse vídeo. Então se vocês forem comprar essa camiseta ou alguma outra coisa de This Is Us, porque eles têm várias coisas no site, dessa série e de outras séries também, usem o meu link pra eles poderem entender que vocês estão vindo do meu conteúdo direto pro site. E o site tá cheio de promoções por conta do Dia dos Namorados, então aproveitem pra dar uma fuçada, pra achar essa camiseta, achar outras coisas também e fazer uma compra pra carregar essa série no peito, entendeu? Que é o que eu faço toda vez que eu venho gravar vídeo pra vocês. Uma outra pergunta que eu recebi foi a do Matheus, e ele disse assim: Mari, lembro que lá no meio da série, no velório da mãe da Sophie, teve uma história sobre o anel de noivado da mãe da Sophie que ela não quis dar pro Kevin quando ele pediu a Sophie em casamento lá na adolescência. Mas eu não lembro o que aconteceu depois disso. Será que deixaram pra lá? Deixaram pra lá. Até porque eu vi algumas pessoas analisando no Twitter o anel de noivado que aparece na mão da Sophie, o anel de casamento, enfim, que aparece na mão da Sophie nos últimos episódios, e não é o mesmo anel. Então eu acho que a série simplesmente decidiu não trazer essa narrativa aqui de volta, mas teria sido muito legal ver o Kevin realmente usando esse anel pra pedir a Sophie em casamento. Mas não seria muito justo, porque o anel era da mãe da Sophie. Então a mãe da Sophie já morreu. Como é que ela daria esse anel pra dar também a bênção dela pro Kevin pedir a Sophie em casamento, né? Mas enfim, ficou por isso mesmo. Por último, a Helena perguntou: será que esse estudo do Marcos, que é o personagem que aparece no episódio 17, não seria o estudo que o Randall queria que a Rebecca participasse? Eu não acho que a série tenta fazer essa conexão em específico, porque o estudo que a Rebecca ia participar não aconteceu na série por conta da pandemia, porque a série decidiu seguir por outros caminhos e ia ficar difícil contar essa história, considerando que eles decidiram abordar a pandemia na sua narrativa. Então eu não acho de verdade que a série tenta fazer essa conexão com esse tratamento que foi mencionado anteriormente. Eu, na minha cabeça, pra mim, são duas coisas diferentes, até porque considerar que era o mesmo tratamento, levaria uma discussão de, talvez se a Rebecca tivesse participado desse estudo, ela tivesse tido uma vida com mais conforto e com a doença mais estável. O que eu não acho que é muito legal da gente pensar nessa altura do campeonato. Eu acho que realmente as coisas estão separadas aqui. É isso, eu queria finalizar esse vídeo e essa sequência de 18 vídeos agradecendo todos vocês que acompanharam os meus vídeos, que toda semana estavam aqui para assistir a minha análise, os meus comentários. Vocês não têm noção de verdade do quanto isso significa pra mim, porque eu acho que foi a primeira vez que eu realmente acreditei no trabalho que eu tava fazendo aqui no YouTube. Foi um prazer ter acompanhado This Is Us do começo ao fim e foi um prazer ainda maior ter acompanhado essa última temporada com vocês. Eu realmente sou uma pessoa que tenho várias inseguranças quanto à internet, quanto ao conteúdo que eu crio. E ver vocês toda semana, ver as mesmas carinhas, mesmo que eu não responda todo mundo, porque eu não consigo, eu sempre reparava, essa pessoa aqui já tá comentando, tem vários vídeos, essa pessoa tá sempre assistindo. Então eu tô observando tudo que vocês dizem, eu leio tudo que vocês comentam. E foi muito especial ver vocês, de fato, gostando do meu trabalho, elogiando as coisas que eu tava dizendo, falando que sempre choravam com os episódios e depois aqui comigo, falando que percebiam coisas sobre os episódios que não tinham percebido só assistindo. Então muito, eu vou chorar, não vou ter condição.
Então, muito, muito, muito obrigada de verdade por terem assistido. Não sumam, porque eu ainda tenho vários conteúdos sobre This Is Us planejados para os próximos meses. Vou continuar postando e espero que vocês encontrem outros assuntos aqui no canal que vocês também gostem para continuar conversando sobre comigo. Tá bem? Obrigada! Um beijo e a gente se vê em breve, eu prometo. Tchau, tchau!